Números capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Bom, Finéias, então, ele foi escolhido para liderar a força-tarefa. Ele era filho de Eleazar, o sumo sacerdote. Normalmente os sacerdotes eles eram isentos da guerra, mas agora houve uma exceção, porque estava sendo então efetuado ali uma guerra santa, né? Não se tratava apenas de uma guerra física, mas sim uma guerra também espiritual. Então, por isso, os sacerdotes foram colocados ali à frente, né? E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Bom, todo homem feito era total aniquilação. Eles não, quando iam para a guerra, eles não poupavam nenhum homem feito, né, um homem adulto. Era uma aniquilação total. Os reis, na verdade, Evi, Requém, Zur, Ur, Reba, também a Balaão, foram ali mortos, e Balaão nessa época estava então com 34 anos, quando ele, né, se debandeou, vamos assim dizer, né, ele passou para o lado de lá, ele deixou de seguir ao Senhor e ele preferiu ficar ao lado dos reis contra o Senhor. Ele acaba então morrendo nessa guerra com 34 anos apenas. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Bom, né, numa guerra santa eram distribuídas todas as não virgens, né, aquelas mulheres que não eram virgens, eram distribuídas, e também todos os meninos, distribuído entre os homens ali, né, de Israel, sendo oferecidos, então, como sacrifício de expiação para o Senhor. Também elas eram oferecidas em termos de estar ali servindo, né, servindo como sacrifício de expiação para o Senhor. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia, e ao 7º dia vos purificareis a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o utensílio de madeira. Então, quando Moisés viu que eles estavam poupando as não virgens, né, e eles ainda eram, vamos assim dizer, hipócritas, talvez não seria a palavra, mas enquanto não me vem outra, você usa essa mesmo, né? Eles estavam assim sendo hipócritas ao ponto de querer dizer ainda que essas não virgens, elas estavam ficando para sacrifício de expiação ao Senhor, mas em nenhum momento Deus pediu isso a eles, né? Então Moisés deixa bem claro, ó, as mulheres não virgens, as mulheres que já conheceram o homem, essas também devem ser mortas, né? E somente as virgens, então, que guardassem para eles, para que fossem ensinadas no caminho do Senhor, para que fossem ali, né, servirem de alguma
de alguma forma para estar como servas ali, mas elas não poderiam ter conhecido o homem, né? Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, e dos jumentos, 30.500, e das pessoas, 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Bom, então a distribuição dos despojos, para você anotar aí no seu caderno, né? Então, distribuição dos despojos, né? Aos guerreiros era metade do total, né? De ovelhas, bois e jumentos. E saía mais ou menos um total de 404.000. E também para o Senhor, né? E os seus sacerdotes, então, 8.080. E para o povo sobraria também 404.000, né? As pessoas, né, entre as pessoas que eram ali resgatadas, 12.000 soldados ficaram então com 16.000 virgens, né, midianitas encontradas, 32 foram dadas aos sacerdotes como escravas e as demais distribuídas para os homens que não eram soldados. Então, esta foi a distribuição feita dos despojos na guerra contra os midianitas. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 siclos, dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Bom, então nós vimos aqui ouro, joias e objetos de valor, foi um total aí de 16.750 ciclos, e um ciclo era mais ou menos um mês de trabalho no campo. Então era bastante ouro e joias. Queremos encerrar este capítulo
desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.